Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Fra Jorge, sou professora de inglês e coordenadora pedagógica aqui da Intensivos Americana. E hoje vamos falar com a Teacher Ju. Oi, Ju. Oi, tudo bem? Como ela já falou, eu sou professora da escola também, né, da Intensivos Americana. A gente trabalha junto já faz bastante tempo, né? Sim, faz muitos anos, né? Aham. E hoje a gente vai bater um papo assim sobre inglês no geral, sobre o ensino da língua inglesa, mas a gente vai focar um pouquinho mais sobre o intercâmbio que a Ju fez no Canadá, né? Uhum. E aí, Ju, quando você né, decidiu que você ia para o Canadá, você já sabia falar inglês, né? Já. Uhum. Eu E, falava inglês fazia bastante tempo já, na verdade. Fazia uns 3 ou 4 anos já. e como que foi para você aprender inglês? Você gostava de inglês? Você não gostava? Tinha facilidade? Não, Ah, igual eu, eu, também não gostava, é, não. Uhum, eu estudava numa escola pública até minha quarta série, e aí na quinta série meu pai me colocou numa escola particular. uhum, E essa escola, ela sempre teve inglês, desde o começo. Então o pessoal da minha sala, eles já sabiam uma base do inglês, né? uhum, Eu não sabia nada, na verdade. E é, aí eu comecei no meio do curso, basicamente, né? uhum, E eu ia muito mal na matéria de inglês. E aí meu pai falou, ó, não vai ter jeito, você vai ter que fazer uma aula de inglês. E aí, por eu ir mal na escola, eu acho que eu era meio traumatizada com o inglês. Então eu não queria, de jeito nenhum. Mas uhum, aí ele me levou e aí ele começou a fazer junto comigo. Então, assim, meio que me incentivou a ir junto, né? Mas aí também uhum. depois, 2 meses depois, eu já tava gostando, então tava tranquilo. Na verdade, eu acho que é um mito, né? Essa questão de não gostar de inglês. Eu vejo pelos alunos que a gente tem aqui na escola, né? Eles não gostam de inglês porque eles não entendem. Então, a partir do momento que Uhum, você consegue escutar uma música, que você tem, às vezes, né, a oportunidade de conhecer um país e falar inglês, você precisa realmente e ver o uso do inglês, eu acho que você acaba gostando da língua como um todo, né? É, eu acho que a hora que você tem um objetivo com o inglês, você enxerga uma coisa, tipo, que não é só, eu preciso aprender. Mas é tipo assim, não, eu preciso aprender porque eu posso me comunicar com o mundo. Ou eu posso fazer essa viagem que eu tô sonhando. Aí você começa a ter um incentivo maior, né? eu também, eu acho, você comentou da escola pública, né? Hoje que a gente sabe que a escola particular, no Brasil pelo menos, é um pouco melhor o ensino da língua inglesa, né, do que a escola Uhum. pública, a gente vê já que pequenas diferenças, né, fazem ali uma grande diferença no final na vida do aluno. E mesmo assim, agora que a gente é professora de inglês, a gente sabe que até a escola particular ela tem algumas falhas, né? Por exemplo, não ensina conversação, porque tem muitos alunos em sala de aula, não tem tempo para É. praticar, né? Ensina 1000 vezes o verbo to be, e na hora que você vê o aluno ainda não sabe o verbo to be. Então, eu acho que assim, É. tem algumas coisas aí, mas eu também não gostava. Só que aí, de Uhum. repente, minha mãe me colocou também, né? Assim, foi meio forçado no inglês. E aí eu comecei a gostar, peguei gosto, eu vi que era uma coisa que era muito legal, conseguia cantar a música dos Backstreet Boys e falava, nossa, né? Tô arrasando aqui, abafando, entendendo as letras das músicas e tudo mais. E Uhum. aí, Ju, então Uhum. você aprendeu inglês, né? Você já estava no avançado. E aí, como que surgiu a ideia de ir para o Canadá? E por que o Canadá? Uhum. Na verdade foi assim, eu fiz a faculdade, né? E logo depois da faculdade eu fui. Eu fiz a faculdade de comércio exterior e dentro da faculdade eu tive um curso que foi de férias, que foi um curso de imersão. E aí vieram alguns professores de outros países para fazer aula com a gente. E eu comecei a perceber quanto era legal você ter uma interação com uma pessoa que falava outra língua que você sabia, mas que eu tinha falado até agora só com brasileiros, né? Ou com professores.
E aí eu já tinha vontade de sair para fora do país. E aí foi a coincidência que um desses professores, eles eram do Canadá. E aí eu comecei a conversar, perguntar como é que era, como é que funcionava, e eles me indicaram uma agência do Canadá, que inclusive foi a agência que uma prima minha foi para o Canadá também. Então foi uma coincidência assim, gigante, sabe? E aí eu comecei a conversar com a moça dessa agência, e aí eu percebi que assim, claro, sempre foi, acho que sempre será caro pra gente ir pro exterior, sim, né? Infelizmente. Mas eu comecei a perceber que não era impossível, né? Se eu começasse a fazer um plano a longo prazo, eu conseguiria atingir esse objetivo, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a planejar minha viagem em janeiro para eu ir em dezembro. Um ano, né? Um ano inteiro de planejamento, para organizar documento, para fazer tudo para parte de visto, parte de passaporte, porque eu nem tinha passaporte, então tive que fazer tudo isso, sabe? Sim. Então foi legal porque muitos não sabem, mas pro Canadá precisa de visto também, né? O pessoal acha que é só para os Estados Unidos, mas pro Canadá também precisa de um visto. E aí tem aquela coisa, né? Você tira o passaporte, já demora um pouco, não é tão rápido para tirar o passaporte. E aí você tem que pagar taxas, aí depois você vai tirar o visto, então você tem que, às vezes, 1, 2 vezes, antigamente tinha que ir para São Paulo, não tinha coisas mais próximas aqui da gente, então é um processo que você tem que, pelo menos uns 4 ou 5 meses você tem que ter. Quando eu fiz o meu, eu fiz por essa agência, e essa agência tinha um intermediário, né? Então esse intermediário vinha até a minha casa, retirava todos os documentos, transportava até São Paulo, dava toda a entrada no processo, aí trazia de volta, eu fazia os processos e levava de volta. Então, assim, foi fácil em questão disso, né? Porque tinha essa outra pessoa, mas eu tive que pagar pelo serviço dela também. Mas foi uma conveniência que eu escolhi, né? Mas ainda assim, né? Você tem que fazer um processo complicado. E aqueles documentos, assim, você fala, né? Só os documentos. Não é só os documentos, não, são muitos documentos. Sim, e coisas assim, né? Por exemplo, comprovante que você votou na eleição do ano passado. Você tem que ter. Então, se você joga fora esse tipo de documento, saiba que se você, né, for aí aplicar para um visto ou para fazer uma viagem dessas, você vai precisar, né? Então, vai ter que ir lá tirar a segunda via. Vai ter que ir lá tirar a segunda via do comprovante e tudo mais. E aí, então, você se interessou, né, pelo Canadá. Só uma observação, eu também fiz parte desse programa da FATEC. Eu fui uma professora auxiliar, né? Eu também. Na verdade, eu fui por 2 anos, eu fui professora auxiliar lá, né, na FATEC, né? Fiz bastante amizade, conheci os professores e também, na época, eu estava fazendo letras em inglês. Então, para mim, foi assim, o máximo, né? Porque você conversar com pessoas nativas e você entender tudo e ainda auxiliar, né, os alunos que... Ver o formato de aula, né, muito interessante. Sim, eles têm um formato de aula bem, bem interessante, né, eles, assim, a gente é muito preocupado se o aluno está entendendo ou não. E aí eu percebia que eles não eram assim, eles falavam inglês, assim... todo momento, não repetia muitas coisas e assim, cara, você que se vire, entendeu? Você tá aqui pra aprender, se vira nos 30, né? Junta com seu amigo aí, vai. Vai, né? Dá a mão pro outro, quem souber mais ensina, explica, né? E aí era por isso que a gente era assistente, né? Porque tinha vezes que realmente o aluno era muito iniciante e o professor já queria, né? Ensinar muita coisa. Tá, e aí como que foi essa experiência pro Canadá? Então deu certo o visto, você se programou aí com 1 ano de antecedência, e aí como que foi? Sim. Foi muito legal e diferente, na verdade, eu acho que do normal, porque como a minha agência, ela era uma agência de uma brasileira, lá na cidade onde eu estava indo, né? Porque eu fui para Vancouver, né? E o que aconteceu? Ela me explicou todo o processo, desde a chegada em Toronto até a transferência de voo, a passagem pela alfândega, tudo. Ela me explicou tudo, né?
A gente fez, bom, não tinha, né, a chamada de vídeo, né, porque faz tempo que eu fui assim, né? Faz muito tempo. Se tivesse, a gente não sabia usar, era, né? Era tipo isso, né, tipo isso, porque eu fui em 2012, né, então a gente não usava essas coisas, né, mas ela me explicou tudo por e-mail. Então aí eu cheguei em Toronto, desci do avião e aí eu tinha que pegar a minha mala, levar minha mala até o outro terminal de despacho de mala e aí passar na alfândega de novo, né? Porque você passa na saída do avião, depois você passa na entrada do outro avião e depois pegar o outro voo, e eu tinha 2 horas para fazer isso, né? Aí ela falou, não para, só vai, porque o aeroporto é gigante e se separar não dá tempo de chegar. E realmente, porque essas 2 horas pareceu 10 minutos, sabe? Sim. Porque era enorme o aeroporto. Eu tinha que passar coisa de tipo assim, eu acho que eu atravessei 40 terminais, assim, sabe? Era muito longe. E assim, uma dica para os nossos alunos, né, ou até os aspirantes aí que estão nos assistindo, gente, se vocês não sabem falar inglês numa situação dessas, vocês vão entrar em complicação. Porque, assim, as 2 vezes que eu viajei para a Inglaterra, eu tive que passar pela alfândega também, eu fiz conexão e tudo mais. Gente, você pega até ônibus dentro do aeroporto. Então, você muda de terminal, assim, radicalmente, quilômetros de distância. Se você pega o ônibus errado, se você embarca, sei lá, se você não pede a informação certa, às vezes fica esperando, achando que é para esperar alguma coisa assim, gente, vocês vão se complicar. Então, assim, para fazer uma viagem internacional, você tem que ter pelo menos um básico aí bem feito. Assim, para intermediário, eu acho que seria bacana. Seria o ideal, E você verdade, foi sozinha, Ju? Fui. Eu lembro que eu tava com a minha mala, né? Minhas 2 malas, né? Aí você imagina, né? A gente carregando 2 malas sozinha no meio do aeroporto que você nunca viu, né? E eu não conseguia achar onde eu tinha que colocar minha mala. Porque não é um guichê igual a gente vai. Não, é uma esteira no meio do nada. Então, assim, eu tive que conversar com uns 4 ou 5 seguranças no meio do caminho, porque eu não sabia onde era. Então, assim, já começou ali, né? A comunicação em inglês ali. Se eu não tivesse, já já não ia ter dado muito certo, né? Ou, assim, dos males, assim, que ia acontecer, às vezes, extraviar a mala e você passar um pouco de nervoso na hora que chegasse, né? Mas, assim, eu tava arriscada a perder o avião, por exemplo, né? Sim, então... não tem como. A comunicação, ela já começa realmente nesse caso aí. Mas mesmo assim tem alunos que não se preocupam, eles falam, não, meu inglês é super, assim, excelente para esse tipo de coisa, não, né? Assim, estudei uma semana e já estou preparado já para ir. Não, qualquer coisa põe no tradutor e dá certo, mas não é bem assim, né, gente? Só que aí você chega... Uma outra coisa também que é legal falar, quando você chega em outro país, se você não vai preparado, por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu não tinha o chip internacional, então eu tive que me virar lá. E já da segunda vez que eu fui, eu já fui com o chip daqui, então era bem mais fácil, aí você já tem internet. E se você não tem internet, como que você vai fazer? Eu não tive, não coloquei, né, na verdade, porque assim, primeiro que eu já não usava muito o celular, né, então não me importava muito com isso. E como todos os lugares tinham Wi-Fi, eu não comprei chip, eu resolvi não comprar, né. E assim... Por eu saber falar inglês, eu não tive problemas, mas eu acredito que se não soubesse, eu teria que ter o celular para pôr um GPS, uma coisa assim, né? Porque eu acabei pegando o mapa da cidade e eu me localizava pelo mapa, entendeu? E assim, perguntava para as pessoas na rua, porque quando a gente quer falar inglês, a gente fala inglês até com o poste, entendeu? Eu lembro que eu bati um papo lá no... Tem tipo uma feirinha, né? Que a minha colega que tava comigo falou, nossa, eu não sabia que aqui tinha camelô em Londres. Eu falei, nossa, aqui tem de tudo. Tem... Você esperar, aqui tem, né? Mas, assim, é complicado. E aí, então, você ficou em Vancouver, né? Que é um pouco mais natureza, né? Eu nunca estive no Canadá, mas eu já ouvi falar muito, muito bem. As pessoas gostam muito de Vancouver. E aí, como que foi essa situação? Então, aí, depois que você chegou, você ficou em casa de família? Fiquei numa casa de família e eu tive uma situação muito engraçada, na verdade, né?
porque eu tinha acabado de chegar, e aí você imagina, né? As milhões de horas de voo, porque, gente, é um voo de 8 horas, e aí você pega outro voo de 5 horas. Sim, então, assim, são muitas horas, né? E aí, por causa do fuso horário, eu lembro que eu saí daqui, eu não lembro exatamente, mas eu viajei durante a noite, e aí foram todas essas horas, era basicamente para eu ter chegado lá à tarde, e aí, na verdade, eu cheguei lá, era de manhã. Então, eu fiquei assim, ó. O que tá acontecendo? E aí eu cheguei nessa casa e ia ter um jantar de família na casa à noite. Então eu cheguei lá, o pessoal da casa já estava todo preparando as coisas e arrumando a casa e tal. Então assim, né, nunca tinha visto as pessoas na minha vida e ia conhecer metade da família já, né? E aí eles estavam fazendo um jantar. Já estavam começando a preparar os ingredientes das coisas, né? E aí eles me colocaram no meu quarto e toda aquela questão, né? Mostraram o bairro, como funcionava e tudo mais. E aí, no meio da tarde, a gente começou a ouvir um barulho muito estranho na casa. Muito estranho. E ninguém sabia o que era. E eles tinham, o forno da casa ficava no porão. Era tipo assim, não tinha forno na cozinha, ficava no porão da casa. É tipo umas coisas assim, né? Bem diferente, né? Bem cultural diferente, assim. E aí ela foi levar as coisas para colocar no forno, e a hora que ela abriu a porta do porão, a gente ouviu um barulho de água muito grande, mas muito grande. E aquilo já tinha começado a chegar alguns convidados da festa, sabe? Nossa. E aí estourou o cano do aquecedor de água da casa. No meu primeiro dia. Meu Deus. Então, assim. E aí foi uma loucura, sabe? Porque eu ali nunca tinha visto aquelas pessoas, e aí todo mundo falando inglês, porque, né? Não tem o que fazer. E aí, assim, o pessoal pedindo ajuda e pedindo para pegar o telefone, desliga as comidas do fogo, e todo mundo junto, e criança correndo, porque tinha criança da família. Então, assim, já foi assim, para falar, você chegou, entendeu? Você chegou, Eu acho assim, por exemplo, hoje, né, quase com 30 anos, eu não iria novamente para ficar em casa de família. Talvez eu ficasse ou num hotel mesmo, né? Ou eu ficasse no hostel, às vezes acomodação de faculdade, de escola, né? Porque eu tive essa experiência quando eu fui para Londres fazer meu intercâmbio, só que eles eram muito diferentes, eles já não eram tão assim, sabe, calorosos. Então, cheguei, às vezes eles estavam fazendo bolo, não me chamavam nem assim pra... Né, você não pode criar expectativas, né, com a família. Cada família vai te tratar de um jeito, né? Mas assim, ela falou tudo o que tinha que falar, e uma coisa que eu lembro foi que eu não sabia que tomava banho dentro da banheira. E aí eu nunca tinha tomado banho em pé dentro da banheira. E aí eu deixei a cortina pra fora. Aí você falou em inundação, eu lembrei... Molhou o banheiro inteiro. Sim, molhei o banheiro inteiro. E aí eu lembro dela falando, você não pode fazer isso, que não sei o que. Eu falei assim, eu não sabia e tudo mais. O legal de tudo isso, assim, tanto na sua história quanto na minha, é que assim, isso é a vida real. É a aula de phrasal verbs que você aprende, é a aula de vocabulário, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque como é que você vai explicar que você não sabia colocar uma cortina pra dentro de uma banheira se você não souber falar inglês, né? Sim, e assim, sabe, ela não, que não sei o quê, aí ela tava explicando da privada também, que tinha um negócio lá, e ela falou também, por incrível que pareça, ela falou, o banho é só uma vez por dia, tá, e não pode passar de, sei lá, 10 minutos por dia, porque a água pra eles é diferente, sabe, não é igual a gente que fica 40 minutos no banho. Eu não fico, né, mas meu namorado, por exemplo, fica 40 minutos no banho. E pra eles é uma coisa mais um pouco, assim, difícil, né. E aí, quando você chegou, quando você teve que estudar as primeiras semanas, como que foi a escola, suas aventuras lá em Vancouver? Fez amizade com brasileiro ou saiu correndo? Os dois. Então. Foi assim, eu tive o placement test, né? Que é o teste do primeiro dia, né? E ali já foi um negócio que eu falei assim, gente, que doideira, porque eu não esperava aquilo, né? Porque eles colocaram a gente dentro de um anfiteatro da biblioteca da cidade, de tanta gente que tinha na escola.
Nossa, né? que bom. Então, assim, tinha muita gente, era uma sala gigante, lotada de gente fazendo prova, né? E aí todo mundo misturado, gente de beginner, de intermediate, de advanced, todo mundo junto, né? E ali, pra mim, já foi um negócio que eu fiquei assim, cara, como é diferente a vivência, né? Porque eu não esperava isso. Aqui a gente faz um teste de nivelamento 1 a 1, assim. Sim. Né? Uma conversa totalmente diferente. E aí eu tive todos os testes, né? Tive que fazer redação, tive que fazer teste de gramática, teste de reading, tive que fazer o teste oral, tudo. Aí deu meu nível, beleza, me colocaram na sala. E aí na minha sala tinha gente do mundo todo, né? Inclusive o meu professor era irlandês. Então, assim, legal. Né? Era do mundo todo real. Na minha sala eu lembro que tinha, acho que uns 12 ou 15 alunos. Então, às vezes o pessoal reclama aqui, ó, quem estiver assistindo. Ai, mas 6 alunos é muito aluno em sala de aula. Sem contar que lá você vai estar pagando para estudar em Libra, em dólar, e você vai estudar com outros 15 amiguinhos em sala de aula. Então, assim. Na minha sala tinha mais ou menos isso também, mais ou menos umas 15 pessoas. E aí tinha asiático, tinha europeu, tinha brasileiro, tinha gente de todo lugar, todo lugar. Pessoal que falava espanhol, pessoal que falava chinês, pessoal que falava japonês, né? Tinha árabes na minha sala também, então, assim, era sotaque de todos os lados, inclusive do professor, né? Porque o professor, ele treinou para dar aula, então ele tinha um sotaque mais, assim menor, né? Mas, mesmo assim, ele ainda tinha um sotaque, né? Sim. O pessoal então, da Irlanda tem um accent diferente, né? Inclusive é até interessante a gente falar, né? Porque assim, às vezes o aluno ele fica falando, ai, mas eu não quero trocar de professor. E aí isso é bem prejudicial numa questão dessa, porque se você acostuma com o sotaque do seu professor, depois você não vai ter como acostumar com outro sotaque, entendeu? Sim. É interessante você fazer a troca, porque cada um é de um jeito, né? Sim. E são experiências diferentes, né? Então tem gente que, por exemplo, eu sempre estudei inglês americano, mas aí eu fiz intercâmbio na Inglaterra. E aí eu gosto muito de escutar, né, inglês britânico, mas mesmo assim meu inglês é americano, mas eu sei as palavras do inglês britânico. E aí tem aluno que fala, mas eu só quero fazer inglês se a professora falar inglês americano e se ela não tiver vícios de linguagem, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é um pouco complicado, porque quando eu cheguei na Escócia, por exemplo, eu nunca tinha escutado, né, o accent da Escócia, dos escoceses. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? E eu sou professora de inglês, então imagina aquele meu aluno que fala que não quer trocar de professor, né? Parece que ele vai fazer aula de inglês com você o resto da vida, que, assim, não, eu só estou fazendo aula de inglês para conversar com você em inglês, não. Você está fazendo aula de inglês para conversar com a vida, com as pessoas, fazer novas amizades, né? E tudo mais. E aí, normalmente, né, Ju, esse placement test que o pessoal faz é um teste difícil, não é um teste tão fácil, né? Eu até já falei em algum dos vídeos aqui, eu não lembro que vídeo que eu falei, mas eu já estava fazendo letras, eu já tinha terminado o Advanced, e mesmo assim, quando eu cheguei lá em Londres, que eu fui fazer meu intercâmbio, eu não fiquei no top do top, eu fiquei um abaixo do top. Eu também. Fiquei um abaixo. Também. Na verdade, assim, eu não sei se é porque às vezes não tem alunos o suficiente para colocar no... Não, no meu caso tinha, porque tinha uma sala que era maior do que a minha, era um nível maior do que o meu, e tinha poucos alunos, mas tinha acho que 7 alunos, se eu não me engano, né? E aí foi até interessante, porque no meio do meu curso, que eu fiz 30 dias de curso, né? Quando deu 15, 16 dias, eles me trocaram para outra sala, porque no meio você faz uma avaliação, e aí eu pulei para a sala mais avançada, né? E aí eu pulei para o próximo nível. Mas assim, é muito difícil mesmo. É difícil. Eles me chamaram assim e eles fizeram eu defender a minha opinião sobre uma coisa, sabe? Então, tipo assim, não é simplesmente eu vou sentar aqui e falar, ai, meu nome é esse, eu faço isso e eu gosto daquilo. Não, né? Sim. Eles pediram para eu olhar para uma figura e falar assim, me explica o que está acontecendo aqui, como que você agiria nessa situação. Aí eu fiz, tipo, sim, Ou seja, às vezes você não gostaria de falar nem em português, né? Mas aí chega lá, você tem que falar inglês, né?
Mas assim, são coisas da vida real, né? E aí você passeou bastante lá, Ju? Como que foi esses passeios aí? Você tinha até perguntado, né, da questão dos amigos e tal, se eu fugi de brasileiro, né? Uhum. É muito engraçado, porque quando você fala que você é do Brasil dentro de uma sala com 15 pessoas, você sempre sabe quem é o outro brasileiro, porque o brasileiro vai fazer assim, ó. Sabe? É aquela reação de tipo, não achei diga, meu amigo. imagina, achei meu amigo. Já começa a te chutar embaixo da mesa, e vamos sair depois. Exatamente. Uhum. E aí era engraçado porque eu não queria isso, né? Porque desde quando eu fui para lá, eu lembro que os meus professores, eles sempre falavam assim: evite ficar só com brasileiros, porque você tá pagando caro, porque é caro, né? Sim. Você tá indo lá para aprender alguma coisa e você vai aprender português? Não, né? Exatamente. Então, assim, eu não evitava ficar com as pessoas. O que eu desenvolvi de técnica foi, eu levava sempre alguém que não falava português junto, entendeu? Sua técnica foi muito boa. Eu dava aquela roubadinha, sabe? Porque realmente, eu chegava assim a gente combinava um rolê ali entre a gente e tal, pra gente conhecer algum lugar e visitar alguma coisa. Você chegava lá, tinha 5, 6, 7 brasileiros esperando. Aí você falava assim... Brasileiro é incrível, eles estão em todos os lugares. Aí o que eu fazia? Aí eu convidava, tipo assim, asiático, eu convidava o pessoal que falava espanhol e não entendia a gente falar português, porque isso acontece muito, que eu fiquei impressionada, que a gente entende quem fala espanhol, mas o pessoal que fala espanhol não entende o que a gente fala. Engraçado, não sei se você já reparou isso, é muito engraçado. E aí eu levava sempre essas pessoas, assim, eu convidava todo mundo. Tinha um menino que ele era alemão, tinha um menino que ele era alemão na minha sala, e aí eu sempre convidava ele pra ir também, porque ele topava qualquer coisa, sabe? Se você mandasse ele topar, eu sempre convidava ele, porque eu tinha certeza que o pessoal ia falar inglês, sabe? Sim. Porque senão você ia acabar caindo no português, né? Não, no primeiro dia de aula eu já fiz amizade com uma brasileira. E aí ela virou, eu tenho ela até hoje nas redes sociais. Eu também tenho vários. Gente, não tem como, você ama brasileiro, sabe? Você ama a sua cultura. Você acha que não, mas aí quando você tá fora, assim, tá longe, que aí você tem que se virar sozinho, quando você encontra um brasileiro que fala a mesma língua que você, parece um carinho, né? É muito gostoso conversar português, na verdade, né? Tanto é que um dos nossos rolês foi uma vez a gente ir numa churrascaria brasileira que tinha lá. Porque assim, a gente queria comer comida do Brasil, entendeu? Fazia 20 dias que a gente não via uma comida brasileira, né? E aí todo mundo queria ir. Foi bem assim mesmo. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque era uma churrascaria, só que aí eles serviam, tipo assim, pão na chapa e pão de queijo, sabe? E tudo junto, assim. Tudo junto, tudo. Um negócio muito louco. Arroz e feijão, legal. Vinagrete, muito bom. E aí, assim, hoje você, né, professora de inglês, você tem experiência, né? Eu também sou professora de inglês e vou tocar num ponto aqui que eu gostaria da sua opinião. Muitos alunos, eles chegam e falam assim para mim: eu acho que eu só vou aprender inglês quando eu tiver uma experiência internacional, né? E aí eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre isso, porque assim, a gente já começou a falar lá quando a gente falou da turma que tem 15 alunos, né? E assim, o que eu sinto é que você não pode desmerecer a sua escola de inglês, independente de qual seja o seu professor de inglês, porque a gente faz um esforço danado para que você aprenda. E hoje, assim, com a experiência que eu tive em Londres, foi uma experiência muito boa, muito bacana. Mas eu posso assegurar, assim, pelo ensino que a gente tem aqui na escola, Ju, eu falo, faça um intercâmbio se você estiver no intermediário ou acima. Se você quer aprender o básico, aprenda no Brasil, porque você vai conseguir ter um ensino melhor, vai praticar mais, uma turma reduzida e vai pagar menos, porque você vai lá para pagar em libras, em dólares, né? Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso, Ju? Eu penso que eu ter ido para lá já estando no avançado foi muito melhor do que se eu tivesse ido antes. Porque eu vejo que, assim, aqui, mesmo você tendo a opção de você fazer um inglês avançado,
não é a mesma coisa, porque você tem uma experiência internacional. Não vou mentir, não é a mesma coisa. Não, por causa da imersão, né, na língua. Isso, né? Exatamente. Não é uma imersão, né? Você vai sair daí e você vai falar português com todo mundo. Sim. É diferente, né? Mas, quando eu estava nessa casa da família, teve um brasileiro que chegou lá que ele tinha o básico do básico do básico, assim. Era tipo, how are you? E é isso, entendeu? E aí eu senti que ele não teve um aproveitamento no curso dele, porque assim, ele ficou menos do que eu, ele ficou 15 dias. Então eu peguei toda a estadia dele dentro da casa, só que ele ia para outra escola, porque a minha escola era dividida entre Intermediate e Advanced, era um campus, e básico e Pre-Intermediate ficava em outro campo, né? Outro campus. E assim, eu vi ele dentro da casa. E o que acontecia? O pessoal da casa não conseguia se comunicar com ele. Porque assim, a casa tinha regras. E eles explicavam as regras pra gente. E a gente tinha que cumprir essas regras. Você tá na casa de outra pessoa. Sim. Né? E ele não cumpria as regras. E eles achavam que ele não queria cumprir as regras. E aí eles ficaram tão bravos um dia que eles chegaram pra mim e falaram assim, viu? Vem aqui fazendo um favor, traduz para ele o que a gente está falando, porque tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, realmente, ele não estava entendendo as regras da casa. E assim, é o mínimo, entendeu? E se você tivesse um inglês intermediário, ou que seja pre-intermediate também, que também é um nível ok para se fazer uma experiência internacional, eu tenho certeza que o aproveitamento dele teria sido muito maior, porque se ele não estava entendendo as regras básicas da casa, dentro da escola não tinha como ser diferente, porque não tinha um tradutor dentro da sala de aula para falar para ele o que estava acontecendo. Sim. Então, assim, o nível do inglês dele chegou aqui e provavelmente ficou aqui. Né? Porque ele não teve um aproveitamento que tivesse um aprendizado. E porque então, ele não conseguia se comunicar, na verdade, assim, a meta do eu ia falar intensivo, a gente está tão acostumado a falar intensivo, mas assim, a meta do intercâmbio é, vou conversar em inglês. Se você tem inglês básico, você não conversa em inglês, então você não está pronto para conversar em inglês. Pode ser que você melhore o seu listening, porque as pessoas vão falar com você, e aí você vai começar a tentar entender. Mas, assim, eu acho que a gente faz isso com muito primor e a gente faz isso muito bem, que é ensinar pelo menos as estruturas, assim, que o aluno mais precisa. A gente ensina o vocabulário, ensina os verbos, ensina tudo. A gente consegue ensinar um inglês muito bom e muito consistente para os nossos alunos, né? Eu acho assim, se você realmente está buscando uma experiência internacional, então pensa um pouco, sabe? Faz um curso de inglês, presta atenção na aula, faz as provas. Aqui a gente pede apresentação, então faça as apresentações, faça a lição de casa, não falte. Porque assim... Evitar quando tem uma aula de speaking de ficar fugindo, né? Fala também, aproveita a oportunidade, né? Porque a gente tem muita oportunidade durante a aula de fala e a gente sabe que tem muita gente que tem medo de falar. Sim. Só que na hora que você tá na aula é a hora de falar, é a hora de você errar, de você corrigir os seus erros, né? Eu sempre falo, agora eu fiz uns vídeos aí sobre au pair, e aí o meu medo é esse, eu sempre falo para as meninas que vêm aqui na escola, e elas falam, eu vou fazer um mês e você é au pair. Eu falo, não, eu não vou recomendar você, se você fizer um mês você vai ser au pair, porque se acontecer alguma coisa com as crianças, se o pai e a mãe não conseguirem se comunicar com você, sabe, eu quero deixar bem claro que eu avisei. Então, se você tem que ter um nível bom para fazer esse tipo de... para ter esse tipo de experiência, né? Com certeza, com certeza. Tudo bem, é uma opção aí do aluno. E lugares, assim, em Vancouver, lugares legais que você foi? Nossa, eu fui em muitos lugares bons, né? Mas assim, eu acho que o que mais me marcou foi quando eu fui pra montanha, né? Porque
Sim, eu tive a experiência da neve na cidade, mas você tá com seus compromissos, entendeu? Então a neve mais atrapalha do que se diverte, né? Sim. Tanto é que eu tenho outra história engraçada, eu tenho várias histórias engraçadas, porque quando a gente vai pro exterior, a gente passa vergonha, entendeu? Passa. A gente consegue, né? Sim. E brasileiro tem aquela coisa assim, gente, eu preciso passar uma vergonha, um mico. Não pode ver uma vergonha que já tá passando, é a gente mesmo, entendeu? A primeira semana que eu comecei a estudar, eu estudei acho que 2 dias, no terceiro dia começou a nevar, porque eu fui no pico, né? Eu fui em dezembro, né? E neva bastante, bastante, o negócio, né? mesmo, entendeu? Aí começou a nevar, e quando neva não passa ônibus. E eu tinha que o quê? Pegar um ônibus e transferir para o metrô para chegar na escola, porque era longe onde eu morava, né? Tá bom, beleza, né? Não passa ônibus. Fui pro ponto de ônibus e aí? Zero ônibus. E aí eu assim, como é que eu vou para a escola? Né? Porque sei vários nada, né? Aí passou uma pessoa aleatória do meu lado, aí eu olhei assim, eu falei assim, essa pessoa parece que está indo para algum lugar. Vou perguntar para ela? Claro, né? Cara de pau. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, o ônibus não vai passar hoje? Aí ela falou assim, não, o ônibus quando neva muito assim dessa forma, ele não passa porque ele pode sofrer um acidente. Aí eu, e agora? Você ia ter que ir a pé. Eu preciso ir pro metrô, eu não sei onde tem. E aí a pessoa falou, eu tô indo pra lá, é um pouco longe, mas dá pra gente ir pra lá e pegar a troca, né? Fazer a troca de metrô pra pegar a linha que eu precisava. Aí eu, então tá bom, né? Aí fui seguindo a pessoa pro metrô. Aí cheguei lá e ele falou assim, então você vai ter que entrar aqui, é diferente do meu, porque eu vou pro outro lado, você vai ter que entrar aqui, descer na estação tal, pegar o outro metrô do outro lado, então tipo, eu tinha que atravessar a ponte para chegar do outro lado do metrô para eu pegar a minha linha, né? Então assim, já começou aí, né, a brincadeira. Não, então assim, né, a neve mais atrapalhou do que me ajudou nesse caso. Só que aí eu resolvi ir pra montanha. E aí essa montanha era ela era próxima da cidade, mas era uma estação de esqui, né? Uma estação de neve. Era uma outra coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E aí eu fui pra lá e tive que pegar vários ônibus, vários metrôs, toda uma história. Sim, cheguei quase um dia para chegar nos passeios, gente, é longe, assim, quando vai fazer. Eu tive que pegar, se eu não me lembro, eu peguei um metrô, aí eu peguei 2 ônibus diferentes para chegar lá e eu fui até o ponto final do segundo ônibus, era muito longe. E aí, beleza. Aí cheguei lá e aí teve toda aquela comunicação, porque eu tinha 17 anos, né? E com 17 anos no Canadá você consegue ir para todos os lugares, mas a idade mínima é 17. Então, tipo, eu tava no limite, assim, né? E aí eu tava com uma menina de 15 e ela não podia entrar. Então aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que ligar para a família dela fazer uma carta autorizando ela e enviar para a estação. Então assim, todo lugar tava testando meu inglês, entendeu? Todos os lugares. Não, mas mas assim, eu lembro que, bom, depois de resolvido tudo isso, pegamos o bondinho para subir, né, pra montanha, e foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Eu lembro de, assim, sair do bondinho e pisar para fora, assim, onde era a neve, assim, e eu fiquei emocionada, porque era lindo demais. Eu nunca tinha visto um negócio tão maravilhoso na minha vida, assim, sabe? Eu fiquei, tipo, assim, parada, olhando, assim. Não tinha reação, sabe? Porque a gente nunca viu neve na nossa vida, né? A gente vê praia, a gente vê tudo, né? Mas neve a gente nunca viu. E aí neve daquele nível, porque é tipo assim, lá na montanha, nossa, demais. E deve ser um frio também, né? Tava -7 a hora que eu cheguei, que era tarde, né? A gente chegou lá, era mais ou menos umas 11 horas, era tarde já, né? Umas 11 horas da manhã, então... sol, né? Tava sol, né?
Mas eu lembro que a hora que foi chegando umas 4 horas da tarde, que é a hora que começa a escurecer lá, né? Meu, tava muito frio, tava -12. Então, assim, era impossível ficar do lado de fora, sabe? Na verdade, eu acho engraçado. que o frio, ele não incomoda muito, assim. Eu acho que o vento incomoda muito. Nossa, o vento. Em cima da montanha não tem como fugir do vento, né? Nossa, não tem como. Acho que é complicado. E aí era engraçado, era assim, eu ficava lá fora e a gente foi patinar no gelo, então a gente fez a patinação no gelo lá, aí foi 1 hora, eu acho, de patinação, saímos de lá de dentro, a gente já saía correndo para dentro do café para tomar um chocolate quente, porque você não aguentava de frio, assim, aquele frio que pegava por dentro, assim, da gente, né? Aí ficava lá no quentinho, porque lá no café era tudo aquecido, né? Então você entrava, você tirava a blusa de tão quente que tava lá dentro, né? Aí ficava lá, esquentava de novo, aí não, agora a gente vai esquiar, então beleza, aí vai lá pra fora, esquia e sai correndo pro café de novo. Nossa, é um choque térmico, dá até gripe, né? Isso que faz a gente ficar gripado depois. Nossa, é uma loucura. Mas assim, é uma experiência assim, que você não ia ter aqui, nunca ia acontecer, né? Mas era muito legal, muito legal. Legal, Ju. E assim, se você pudesse dar um conselho aí para quem está assistindo e quer se programar para fazer um intercâmbio, o que você falaria aí para essa pessoa, para esse aluno? Bom, primeiro é o inglês, né? Vamos começar com o inglês, que é o ponto principal, né? Sim. Porque assim, eu fiz uma viagem há pouco tempo, né? O ano passado, fui para Londres, fui para Paris, fui para alguns lugares, né? E lá também, todos os lugares, até em Londres, em Paris, que o pessoal fala francês, a minha comunicação foi toda em inglês. Porque... Então, assim, o primeiro ponto é, pelo menos um pre-intermediate de inglês, pelo menos. Primeiro, para você não gastar dinheiro à toa, porque acaba sendo um pouco de dinheiro à toa se você for com inglês muito menor que isso, né? E segundo, porque é essencial, entendeu? É essencial. Não adianta falar que não, né? É o essencial. E eu acho que outra dica válida é você procurar uma agência. O suporte que a agência me deu foi muito bom. Foi muito bom, né? E a qualquer momento eu tinha contato com as pessoas, se, por exemplo, eu tivesse um problema com a família, ou com a acomodação, ou com a escola, eu tinha um suporte, né? Então, assim, se você está indo para estudar, para fazer um intercâmbio para estudar, eu acho que é essencial. Agora, se você fala assim, não, tô indo para passear. Não, aí tá mais tranquilo, né? Aí você vai e se vira, entendeu? Sim, Só que, de novo, você tem que ter o inglês, né? O inglês não tem como, O inglês não tem como. Eu acho assim, tem muitas pessoas que têm o sonho, assim, de fazer um intercâmbio, uma viagem, né? Mas, assim, não deixe esse sonho ser frustrado no futuro, né, por falta de preparação. Então, se você chegar lá... E coisas acontecem, né? Eu já contei pra você, que faz muito tempo, gente. A Ju trabalha aqui com a gente há mais de 6 anos, não parece? A gente já conversou sobre tudo isso. Mas, assim, lembra que eu caí da escada e chamaram a ambulância lá em Londres? Sim. Então, assim, aí chegou já os paramédicos, aí eu queria chorar, eu falei, eu não vou chorar, né? Vai ficar feio chorar. Aí nessa hora você só quer sua mãe para te levar no hospital, né? Pegar ali a carteirinha do convênio, aquela coisa simples, né? Aí eu tive que assinar vários termos, então assim, coisa difícil, porque são termos assim que você lê, e até para quem é professor de inglês, né? Vocabulário novo, termo de hospital, de você autorizar, de não sei o quê, de tomar medicamento e tudo mais. E assim, eu tinha que me comunicar, né? E aí eu tive que trocar de escola por causa disso. Então eu ia assim, era a mesma escola, mas um campus era um pouco mais longe e o outro era mais perto da linha do metrô. E eu tive que falar com alguém lá, resolver o problema. Falar assim, eu torci o pé, falta pouco para eu voltar para o Brasil, falta acho que 1 semana, 2 semanas para eu voltar para o Brasil, eu não consigo ficar andando muito, então eu preciso que me troquem aí. E para chegar na escola era longe, hein? Era um ônibus, um metrô, mas uma caminhada enorme. O meu também. Nossa, era... E assim, querendo ou não, isso deixa a sua viagem um pouco mais barata. Então, quanto mais perto da escola você morar, mais
mais caro vai ser a sua viagem. Né? E também a questão, né? Por exemplo, fala do passeio, né? Ir viajar a passeio. Eu fui para Londres e para a gente se locomover lá, a gente não tinha carro porque a gente sabe que o metrô é fácil. Muito fácil. E o transporte público funciona. Então, assim, a gente não pegou um carro, né? Porque também a gente não entende as regras do trânsito, direção é ao contrário. Então, assim... Lá é meio perigoso, vamos de transporte público, entendeu? E aí a gente chegou para comprar o pass, né? A gente teve que conversar com uma pessoa, porque existem 4 tipos diferentes de passe. E aí a gente ia ficar uma quantidade de tempo e a gente ia pegar metrô todos os dias. E assim, se você não entende, você acaba pagando muito mais caro. Sim. Num passe que é desnecessário, sabe? Porque a gente, o que a gente fez? Eles têm o passe... O Oyster Card. Que é o Oyster, isso, exatamente, o Oyster Card. E aí a gente pegou um desse, mas você tem que pagar por ele. Só que a hora que você devolve, eles te dão o dinheiro de volta. Só que se eu não entendesse isso, eu não ia pegar ele porque eu ia falar assim, eu tenho que pagar pelo cartão, vai ficar muito caro. Mas não é bem assim, entendeu? Então é no básico que você já se perde se você não tiver inglês. E assim, às vezes você tá perto de um ponto turístico, mas às vezes você erra uma rua, você vai pedir informação. Exatamente. Sabe, eu tinha, assim, bastante cara de pau, assim, além de olhar A primeira vez que eu fui, eu não usei o GPS do celular, porque realmente, em 2011, as coisas eram difíceis pra gente, né? Exatamente. Eu usava o orelhão pra falar com a minha mãe, então eu comprei um cartão lá, usava o orelhão, ligava a cada 3, 4 dias, porque é caro, né? E aí foi assim, mas aí na segunda vez eu levei o celular, já com chip. E mesmo assim, quando não estava funcionando, que às vezes a internet não tá boa, você acontece. Você precisa. E tem muitas coisas, por exemplo, às vezes você entra dentro de um restaurante, aconteceu comigo, acho que foi na Escócia mesmo. Eu entrei dentro de um restaurante e o cara falou assim pra mim, não, então, hoje já tá tudo reservado, é 2 horas de espera. E eu já ia entrando e sentando, sabe? Porque eu vi uma mesa vazia, já entrando e sentando. Aí eu fui pensando, cara, não, eu entendi, 2 horas de espera. Aí eu decidi ir pra outro lugar, outro restaurante. Mas quem não entende? Vai conversar o quê com a pessoa? Exatamente, exatamente. Não vai conversar nada, né? Teve uma amiga minha que foi pros Estados Unidos. E ela sofreu um acidente e ela foi internada, ela ficou em coma no hospital. Nossa, meu Deus. E aí, porque ela bateu a cabeça, ela teve um acidente bem grave, né? Nossa. E assim, você imagina se ela não tivesse o inglês, entendeu? E assim, não foi uma escolha, não foi porque ela fez uma escolha errada e aí ela se prejudicou e foi internada. Não, gente, acontece, entendeu? Então, assim, se você não sabe se comunicar, e aí? Não tem o que fazer. Bom, Ju, mas muito legal, então, bater esse papo com você. Se os alunos tiverem dúvidas, se eles quiserem saber um pouco mais, né, para entrar em contato com a gente, deixar as perguntas que a gente responde. E aí, se precisar, a gente pode até fazer uma parte 2 desse vídeo, né? A gente pode fazer um vídeo só falando dos motivos pelos quais os alunos devem aprender inglês, né? Para tudo. É um assunto que eu adoro falar. Eu acho muito engraçado, assim, sabe? Às vezes alguém vem fazer teste de nível comigo e aí fala assim, não, meu inglês é iniciante intermediário, né? Aí eu pergunto assim, hello, what's your name? Aí a pessoa fala, então, agora para responder fica um pouco complicado, né? Aí eu fico pensando, gente, você não... sabe? Sim, então, assim, procure a ajuda de um profissional, de um professor com experiência, qualificado, né? Que você vai se dar bem. No Brasil, a gente tem escolas excelentes, a gente tem professores excelentes. Qualquer, assim, sabe, instituição séria vai te levar para o mesmo lugar. Então, são vários caminhos que vão te levar ao mesmo lugar. É só você levar a sério, né? E agora com a opção do online ficou mais fácil ainda, né? Sim. Mais fácil ainda. Mais fácil. Então, você que é de qualquer lugar aí do Brasil que quer ser nosso aluno, né? A gente já tá com alguns alunos aí de outros estados aí. Você pode fazer aula com a gente online e a gente tem intensivos online, que é muito legal. É super bacana. Novidade aí no mercado. Então, Ju, te agradeço novamente. Gostei muito do nosso bate-papo. E é isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.